um, uma criança, saí dali com 8 anos, fui morar no subúrbio, fui criado em Inhaúma, morei dos 8 aos 20 anos em Inhaúma, terra de gente boa de bola, terra de músicos famosos, Dona Ivone Lara, Pixinguinha, vários outros baluartes da música. E quando entrei para a faculdade, fui trabalhar no jornal Dia, fui trabalhar na produção do jornal, na produção gráfica do jornal. Então, eu estudava em Ipanema. Olha, veja a trajetória, hein? Eu saía de Inhaúma para estar em Ipanema às 7 horas da manhã. Saía de casa que horas, então? Saía de casa às 6h30, dava sorte, porque eu tinha uma irmã um pouco mais velha que estudava também, que fazia jornalismo também na mesma faculdade, 2 ou 3 semestres mais adiantadas do que eu. E pegava uma carona com ela, ia para a faculdade. Depois da faculdade, ela seguia a vida dela, ela tinha o trabalho dela no IBGE. E eu saía da faculdade e pegava carona ou pegava ônibus, voltava para casa em Inhaúma, tomava banho, dormia 15, 20 minutos, cronometrados, descansava, pegava o ônibus de novo para ir para o jornal O Dia, na Rua Riachuelo, no centro do Rio de Janeiro, bairro de Fátima. Chegava lá por volta de 3h30, por aí, porque 4 horas eu tinha que pegar na minha área. Eu era um controlador de qualidade de filmes de fotocomposição, porque naquela época o jornal, que era feito no chumbo, né? Era nas antigas linotipos, as máquinas de chumbo que faziam o jornal estava começando a ser feito por computadores. Uhum. Então, estava inaugurando uma área nova e eu entrei para trabalhar ali nessa área nova, justamente por ter entrado para a faculdade de comunicação, um funcionário de uma boutique onde eu trabalhava, garoto, era estoquista, me viu com a camisa da faculdade e falou: você quer trabalhar no jornal? Nunca mais me esqueço, aliás, se algum familiar desse personagem estiver ouvindo, Waterloo Vilela Tavares. Era segurança do governador Chagas Freitas e fazia segurança para essa boutique que eu trabalhava como estoquista. E aí ele me levou lá e falou: porque eu estava conversando com os amigos, falou: pô, vou ter que sair daqui, porque a minha faculdade não tem à noite. Uhum. E aí ele ouviu essa conversa e ele falou: pô, tu faz jornalismo? Eu falei: vou começar a fazer agora no meio do ano. Isso era mais ou menos assim, março, abril. Eu falei: vou começar em junho, segundo semestre. Aí ele falou assim: pô, tem um emprego para você à noite. Quer? Quero. Então amanhã tu vem comigo na hora do almoço, eu te levo lá. E ele me levou no jornal e o cara me viu e falou: ó, tem ônibus para você? Porque a gente pode sair daqui meia-noite, o horário de 4 à meia-noite. Pode atrasar, pode sair meia-noite. Eu me viro. E não tinha ônibus. Bom, enfim. E aí eu saía você virava como? Eu vou te contar. Aí eu saía da faculdade em Ipanema, pegava carona, ou carona mesmo, na rua, botava a plaquinha ali, na Vinícius de Moraes, na Lagoa ali, e pegava pelo menos para atravessar o túnel, e do túnel para lá, ou eu pegava o metrô, ou eu pegava o metrô, assim, até a Tijuca, depois ia fazendo baldeação até chegar. Já chegava em casa quase na hora de voltar. Então, por isso que eu te falei, chegava em casa, tomava banho, almoçava, dormia 15 minutos, 15, 20 minutos, o relógio despertava, eu pegava o ônibus e voltava para o centro da cidade. Então, ficava lá até 4 horas, saía meia-noite e pouco. E quando o último ônibus saía do Castelo, no centro do Rio, à meia-noite, e ele passava na Central do Brasil 00:20. Então, quando eu saía do jornal, às vezes 00:05, 00:10, eu tinha que ir voando, descer a Rua do Santana, passar pelo prédio Balança Mais Não Cai, pessoal que é fora do Rio, a região do Sambódromo ali, atravessava as pistas da Presidente Vargas e ia lá para a Central, cravado, eu conseguia pegar o último ônibus. E quando perdia? Quando perdia, eu dormia na Central. Eu sentava ali, ligava o meu radinho dentro da bolsa, ficava ali até 4 horas da manhã, para pegar o ônibus, para ir para casa, para tomar banho, tomar café e pegar a carona com a minha irmã, que ia para a faculdade de Ipanema. Então, essa foi a minha rotina. E quando eu não tinha, quando chovendo muito, ou quando tinha algum
alguma necessidade de eu realmente ter que enfrentar a realidade, o que eu fazia? Eu pegava um ônibus que rodava a noite toda, mas esse ônibus, ele me deixava no outro lado do Engenho da Rainha, pessoal que conhece a geografia do subúrbio do Rio, ou seja, em Auma, ele fica encravado entre Tomás Coelho, Cavalcante e Del Castilho. E, por outro lado, Pilares. Então, entre Pilares e Inhaúma, tinha o Morro do Engenho da Rainha, que agora, na nova geografia, agora tudo virou Engenho da Rainha. Inhaúma é só uma outra parte, muito mais colado para Del Castilho. Bom, enfim. Então, esse ônibus circulava a noite inteira. Então, quando eu não aguentava, tem que ir embora, eu embarcava nesse ônibus, descia 1, 2 horas, 2h30 da manhã, do outro lado do Morro do Engenho da Rainha. E tu ia andando? E atravessava o morro e ia andando para casa. Eu duvido que alguém hoje faça isso. Mas nos anos 80, no início dos anos 80, era assim que eu vivia, era assim que eu encarava. E aí o que aconteceu? Quando eu estava para me formar, Guedes de Freitas, ou então editor de esportes do Dia, via que eu era muito sagaz, muito interessado, porque é o seguinte, o que acontece? Como é que era a produção do jornal? Explicar como é que é a produção do jornal. O repórter bate a matéria, entrega para o redator copidesca, ou seja, corrige os erros, devolve o texto, está faltando essa informação. Isso na moda antiga, né? Devolve o texto, está faltando tal informação, corrige algum possível erro, enfim. Quando está tudo pronto, ele vai, titula, ele faz o título, entrega para o editor. O editor vai estar conversando aqui, igual estou eu e você, o editor aqui e o diagramador aí, naquela época, tá? O diagramador fazia na página e ele vai entregando os textos. Ó, isso aqui eu quero alto de página, isso aqui eu quero uma retranca aqui embaixo. Enfim, o editor vai fazendo o processo de editoração com o diagramador, que vai contando ali as batidas e vai dando, ó, isso dá, isso tem que cortar, isso tem que diminuir a matéria, enfim. Estando pronto, ele põe numa caixinha e um contínuo da redação leva para a parte gráfica. Na parte gráfica, o profissional, um dos profissionais, ele decodifica, aí vem aquela matéria enorme, aquela reportagem enorme, ele vai, o que ele faz? Para não entregar tudo para um digitador só, ele recortava as retrancas, então uma matéria de 3 laudas, por exemplo, ele botava em 6 pedaços, então, e aquilo tudo está numerado na página. A matéria principal, 100 da página 5. Aí o cara põe uma retranca lá, 105A, 105B, 105C, e põe num escaninho. O contínuo daquela parte gráfica pega aquele material, leva para a digitação. Chega na digitação, os liberadores, os profissionais que trabalham com os digitadores, que trabalhavam com os digitadores, distribuem aquelas laudas, aqueles pedaços de matéria para cada digitador. O digitador compunha e tira uma prova, ou imprime uma prova. O liberador vai lá, casa a prova e original, leva para revisão. Casa a prova para prova e original e leva para revisão. É isso, leva para revisão. O texto vai para revisão, o revisor lê, e depois o contínuo, que vai levar uma nova carga, pega aqueles que estão lidos. Que trabalho miserável para imprimir um jornal. Para você ver. Pega aqueles que estão lidos. Pega os textos que têm emenda, ele entrega para um digitador, entregava para um digitador especializado em fazer emendas. Feita a emenda, ele emite um sinal, um comando para um computador enorme, uma CPU enorme, que emite filmes. Então, esses filmes, eu os recebia. Depois de quase tudo pronto, então você era o cara que arrematava a parada. Eu recebia esse filme, anexava os originais e botava nos espaços da página. Um contínuo da paginação pegava e distribuía para o paginador montar a página. Então, a página sai pronta ali. Aí, a que sai pronta, assim, sai montada. Aí tem um processo, aquilo vai para revisão. Tu me deixou curioso. Já aconteceu de botar a foto errada na página errada? Já aconteceu tudo quanto é tipo de erros que você possa imaginar em produção de jornal naquela época, dos mais variados tipos.
Acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @Fora do Jogo Cast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!